ao segundo dia da 36ª Conferência do Distrito 4710 do Rotary Internacional. Conferência Criadores de Esperança, que tem como patrono o governador Alceu Antimo Vezoso. Esta conferência terá como presidente o governador Arthur Harbs e vice-presidente o governador Renato Regende Egeia. O seu presidente de honra é Gordon McNally, presidente de Rotary Internacional, que se faz representar pela governadora Ano Rotário 2019-2020 do Distrito 4490, Maria Vital da Rocha. Como convidado especial, temos a participação do diretor de Rotary Internacional, Ano Rotário 2009-2011, Antônio Alage, e a governadora do Distrito 4440, Ano Rotário 2002-2003 e coordenadora nacional das Associações das Casas da Amizade 2023-2025, Vera Lúcia Sintra Zago. E temos também a primeira coordenadora distrital das Casas da Amizade, Soleima. Daremos início à composição das mesas dos trabalhos. Convidamos para ocupar a mesa dos trabalhos o governador Ano Rotário 2023-2024, Arthur Harbs, e sua esposa Verônica Hillman Harbs. Convidamos também o governador Ano Rotário 2024-2025, Renato Rezende Egeia, e sua esposa Franciane. Saudamos e convidamos para compor a mesa a autoridade maior desta conferência, aquela que representa o presidente de Rotary Internacional, Gordon McNally, a governadora Ano Rotário 2019-2020, do Distrito 4490, Maria Vital da Rocha. Recebe nossa saudação e o convite para compor a mesa, o diretor de Rotary Internacional, Ano Rotário 2009-2011, Antônio Alage. Saudamos e convidamos para compor a mesa a governadora do Distrito 4440, ano 2002-2003, e coordenadora nacional das entidades de senhoras de rotarianos para os anos 2023-2025, Vera Lúcia Sintra Zago. Recebe nossa saudação e o convite para compor a mesa o decano do Colégio de Governadores, o governador Ano Rotário 1989-1990, Severo de Rudim Canziani Filho. Saudamos e convidamos para compor a mesa o diretor de Rotary Internacional, Ano Rotário 1993-1995, o governador Gerson Gonçalves. Aproveitamos e saudamos também todas as autoridades, visitantes, convidados, companheiros e companheiras e palestrantes que abrilhantam nossa 36ª Conferência do Distrito 4710, com suas presenças, e desejamos um bom dia de conferência a todos. Com a mesa devidamente formada e nominada, solicitamos a todos uma salva de palmas. Convidamos o governador Arthur Harbs para a abertura do segundo dia da Conferência do Distrito 4710 do Rotary Internacional e, em seguida, saudarmos o Pavilhão Nacional. Bom dia, companheiros e companheiras.
Está muito fraco. Aí, agora eu gostei. Bom dia, mesa já nominada. Gente, olhe para essa primeira filha aqui. Isso aí dá gosto de a gente fazer uma assembleia, fazer um evento, clube inteiro aqui. Senhoras de Rotariano em peso aqui. Parabéns. Isso que é Rotary. Vamos em frente para o nosso segundo dia de trabalho, nosso segundo dia de conferência. Vamos em frente. E eu gostaria de pé, todo mundo saudar o Pavilhão Nacional. Convidamos o governador Ano Rotário 2017-2018, Alberto Bacarin, para fazer as homenagens póstumas aos rotarianos que partiram no Ano Rotário de 2023-2024. Bom dia a todos, todas. Nossa saudação inicial a todos os componentes da mesa diretora, já nominados aqui por esse protocolo, os companheiros, companheiras que estão aqui nesse segundo dia da conferência. É um momento delicado e a nossa honra, nosso respeito se dá a partir do momento em que nós iniciemos essa nossa segundo dia de conferência com a homenagem àqueles que se foram nessa gestão. Desde já, em meu nome, em nome da Jaqueline, nossa secretária, pedimos desculpas se não está aqui, às vezes, algum rotariano, rotariana que faleceu nesse ano, mas nós trabalhamos com as informações que nós recebemos dos clubes, né, que nos encaminharam. Passar por um momento de luto é uma verdadeira provação, não é mesmo? Não poder mais tocar, ouvir a voz de quem você ama, é uma das maiores tristezas que nós podemos viver. Mas não devemos deixar que o período de luto dure para sempre. Como diz a música, a Canção da América, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E guardar para nós aqueles momentos únicos e incríveis que nós vivemos ao lado de valorosos companheiros e companheiras, lembrar da importância que eles tiveram para suas famílias, seus clubes, suas comunidades e tantas coisas que nos ensinaram e ajudaram durante o período que nós estivemos juntos na nossa vida pessoal e rotária. Portanto, neste momento da 36ª conferência, que leva o nome do nosso amigo, nosso rotariano, nosso diretor, Alceu Vezoso, prestaremos homenagem póstuma de agradecimento a esses que certamente, pelo exemplo de vida que tiveram, estão hoje num plano superior, junto a Deus, cumprindo uma nova missão. Eles foram governadores, governadores assistentes, presidentes de comissão, presidentes de seus clubes, profissionais que ajudaram a formar líderes no nosso distrito, carregaram as bandeiras das causas rotárias, mas foram também simplesmente rotarianos, rotarianas, dedicados e leais, que muitas e muitas vezes eles não quiseram cargos em seus clubes em nosso distrito. Não queriam para si holofotes, mas que também nunca se negaram a trabalhar, a suar a camisa nas promoções, nas campanhas institucionais de Rotary, nos almoços, jantares, nos bastidores, e quase sempre sem serem notados. Enfim, sempre se colocaram à disposição para se doar, a estender as suas mãos para boas ações. Enfim, a dar de si antes de pensar em si. Vocês que partiram, seu legado de amor e memórias vão morar para sempre no coração de
todas as pessoas que lhes conheceram e partilharam amizade. Que seus exemplos, e foram tantos, nos inspire sempre na perpetuação do ideal do servir dos rotarianos que aqui ficamos. As famílias e amigos recebam essa sincera homenagem dos companheiros e companheiras do Distrito 4710. Nosso respeito e gratidão por partilharem conosco esse momento de amor e saudade. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Eu peço aos que puderem se colocarem de pé e que o aplauso seja dirigido a eles que recebem a homenagem nesse momento. Obrigado, companheiros e companheiras. Que Deus sempre esteja junto de vocês. Obrigado por tudo que fizeram, pelas suas comunidades, pelas suas cidades, pelas pessoas mais simples que vocês nos ajudaram a atender em nosso distrito. Que o Senhor esteja aqui a nos proteger e o seu Espírito Santo inspire a todos nessa conferência. Bom dia. Convidamos o diretor de Rotary Internacional, ano 2009-2011, e representante do governador do Distrito 4.730, Laércio, de Curitiba, Antônio Alage, para fazer a evocação e homenagem ao companheiro Alceu Antimo Vezoso, patrono desta conferência. Bom dia a todos, componentes da mesa, ilustres, governador Arthur Harbes e Verônica, presidente desse evento, Maria Vital, representante do presidente do Rotary Internacional. Então, aqui ela é a presidente do Rotary Internacional, que é o nível mais alto da hierarquia rotária protocolarmente. Né? Não é isso, Gerson? Eu queria aproveitar esse momento para agradecer o governador Severo de Rudim Cangiani Filho, que tem acompanhado a mim, a Rose, pontualmente todos os dias. Ele fala que se atrasar não é por minha culpa, é por sua culpa. Ele tem um humor ferido terrível, viu, esse Cangiani. Conheço o Cangiani há muito tempo, conhecia ele pelos dotes oratórios. Eu sempre ouvia ele falar e fala muito bem. Não vi você falar nessa conferência ainda, mas já te conheço há um bom tempo. Queria aproveitar e saudar o coordenador dessa 36ª Conferência Distrital, Conferência dos Criadores de Esperança. Que bacana esse tema. Criadores de Esperança. É o que somos todos nós, no final, né? O Pelaio eu conheço também há muito tempo já, e ele tem servido a Rotary de diversas maneiras, e nessa feita aqui, a convite do governador Arthur, coordenar essa conferência, e tenho feito com muito carinho. E, através do Pelaio, saúdo a todos os presentes aqui. Bom, eu recebi do governador Arthur essa incumbência, né, de apresentar e fazer a evocação de um grande amigo,
Alceu Ântimo Vezoso. Eu digo grande amigo porque quem devia estar aqui é um outro grande amigo, o Gerson Gonçalves, mas ele foi encarregado pela família de receber a homenagem. Então, vou tentar não substituí-lo, mas evocar algumas lembranças do Alceu, que eu acho que são muito caras para mim, para a Rose, para a nossa família, que convivemos com ele um bom tempo. E a gente vai traçar aí alguns flashes da vida do Alceu e da convivência que tivemos com ele, né? Deixa eu puxar aqui, porque fica mais fácil do que ficar olhando na tela lá. Onde? Esse eu vou ter que falar lá na frente, né? Mas tá bom, pode ser por ali também. Esse retorno é útil também, não preciso nem olhar para lá, né? Fico olhando para o pessoal. Tudo bem. Então, eu vou apresentar alguns flashes da vida desse grande ser humano que foi o Alceu Vezoso. Alguns aspectos da infância do Alceu, que alguns provavelmente não conviveram, nem eu, e que a gente leu nas biografias, principalmente no livro dele, O Hoteleiro Brasileiro. Ele gostava muito de ser conhecido como hoteleiro do Brasil. Ele nasceu em 1929 em Cambará. E eu vi uma frase, acho que foi o Beto Bacari que escreveu, ele não era de Cambará, ele era Cambará. E ele teve uma infância feliz, uma família muito unida. E o primeiro empreendimento, vejam, com 6 anos de idade, o Alceu montou um circo. O primeiro empreendimento. E ele usava como plateia caixotes. Eu não tenho notícias do sucesso desse empreendimento ou não, mas foi o primeiro que ele realizou. E ele gostava muito de circo, e ele ia, sempre que aparecia um circo em Londrina, ele fazia questão de estar presente. O pai dele, o seu Caetano, era marceneiro, ele fazia artigos de madeira, né? E tinha lá a sua oficina, e o Alceu usava a oficina do seu Caetano para fazer uma série de brinquedos, né, que ele vendia. Na verdade, ele vendia fiado, só que ele não recebia. mas ele fabricava alguns artefatos na oficina, até que o seu Caetano fez para ele um torno, para ele usar o torno para fazer os brinquedos. O que ele fazia? Ele fazia peão. Quem aqui já rodou peão? Levanta a mão, quero ver. Olha, bastante gente. É um negócio meio antigo, mas ele fazia o peão. E às vezes tinha dificuldade de colocar o prego na ponta, que o prego é um ponto importante do peão, né? Se não tiver aquele preguinho ali, o peão não funciona. E até que ele teve a ideia de, no pedaço de madeira que ele ia fazer o peão, ele fazer 2 peões, com as pontas viradas um para o outro. E aí ele cortava no meio e botava o prego, porque o duro é fazer aquela ponta para caber o prego, né? Quem já fez peão sabe que o difícil é colocar o preguinho. Então ele ganhou do pai, o pai, seu Caetano, fez um torno para que ele pudesse tornear os seus próprios peões. Fazia também ioiô, e vendia os ioiô. Fazia papagaio, quem sabe o que é papagaio? Não sei se vocês usam aqui. Papagaio é aqueles que se empina, assim, né? E ele fazia papagaio para vender também. E conta a história que ele vendia fiado e não recebia. E ficava feliz assim mesmo, porque ele fazia um gesto de amizade para aqueles a quem ele, entre aspas, vendia os peões. O Alceu, ele esteve sempre envolvido, e era um cristão convicto. Ele sempre esteve envolvido desde a infância
em atividades religiosas. Ele participava da banda, uma banda da igreja, do padre Belchior. Não sei se alguém conheceu o padre Belchior, mas ele tocava na banda do Parque Belchior, do padre Belchior. Tocava na banda clarinete, para tocar nas procissões, para tocar nas festas da igreja, e então ele conviveu com a religiosidade desde a tenra infância. A igreja passou a ser parte integrante da vida dele, e ele era um daqueles que frequentava diariamente a missa. Era convicto mesmo, ele tinha assim a convicção religiosa de um bom cristão. Ele foi sempre orientado pelo pai, Caetano, e pela mãe, para aprender, para poder empreender e enfrentar os desafios. E ele sempre estava procurando aprender. O Alceu sempre se colocava na posição de aprender com os outros, inclusive. Eu sempre que convivi com o Alceu em várias atividades que eu vou descrever mais adiante, ele sempre perguntava qual é a sua opinião, Canziani. Antes dele dar a dele, ele pedia a opinião das outras pessoas. É impressionante, sempre foi assim. E ele, então, através disso, ele criava uma relação de intimidade com a pessoa que estava também procurando ajudá-lo. Ele fez o científico no Colégio Mackenzie, morou no internato, porque ele saiu de Cambará para São Paulo para fazer o curso colegial. E aí começa a nossa identidade, que eu também sou mackenzista de primeiro ano primário. Eu fiz o primário, o ginásio, o científico e a faculdade no Mackenzie. Fiz também física na Universidade de São Paulo, mas o Mackenzie foi a grande escola. E o Mackenzie, naquela época, tanto na época do Alceu quanto na época que eu estudei lá, era uma referência, porque ele aprimorava uma série de aspectos fundamentais da personalidade. Civismo. O Mackenzie dava um valor muito grande para o civismo. Nas grandes datas nacionais, 7 de setembro, 15 de novembro, sempre tinha o desfile. E a gente vestia, se paramentava, uma blusa branca com M vermelho grande no peito, calça branca, tênis branco, meia branca, tudo impecável. E a molecada, sabe o que fazia? Ficava um querendo pisar no pé do outro para sujar o tênis branco. Mas era assim, era um momento de alta convivência com os aspectos cívicos da nossa pátria. Cultura. Era agora nós falamos no Rotary sobre inclusão. O Mackenzie fazia questão da inclusão. Eu tinha na minha classe, no primário, um indígena, filho de um chefe de uma tribo, e a gente aprendeu a cantar algumas músicas na língua dele. Coisa interessante, né? O Mackenzie tinha esse aspecto de dar prevalência para a cultura a mais diversificada possível. A gente aprendia desde o primário, desde o terceiro ano, francês e inglês, além do português. E principalmente esportes. Mackenzie sempre foi uma escola que dedicou muito o desenvolvimento da parte esportiva. Desde o primário, a gente tinha aulas de ginástica, era um tenente do Exército que dava aula, provavelmente deu aula para o Alceu também, e ele tinha um problema de um acidente, então que ele falava assim, estendeu o braço, estendia assim. E a turma dava risada, né? E ele ficava bravo, porque não podia dar risada. Então, vamos falar um pouquinho do Alceu profissional, engenheiro e rotariano. Então, alguns aspectos da vida adulta e rotária. Ele cursou engenharia no Mackenzie, de 48 a 52, e os seus filhos seguiram. O Alceuzinho, filho dele, foi também engenheiro civil formado pelo Mackenzie, e a Maria Angélica fez administração também no Mackenzie. E lá na escola de engenharia, ele era um grande orador desde aquela época,
e ele foi presidente do Centro Acadêmico Horácio Lane, do qual eu participei também da diretoria, mas ele foi presidente do Centro Acadêmico. Ele era muito atuante na política universitária. Ele se formou em 52 e já em 53 voltou para Cambará e entrou no Rotary Cambará. E foi um rotariano exemplar por 70 anos. Gente, 70 anos. Não é 70 dias, não é 70 semanas, é 70 anos. Eu não sei se chego lá. O Gerson chega, mas eu... Ele foi governador do então Distrito 463, no período de 70 a 71, eu nem estava em Rotary ainda, quando o Distrito 463 era todo o Paraná, todo o estado do Paraná. Então, imagine as visitas oficiais como é que eram, né? Era atravessar o estado. Pensa que é coisa, é moleza agora, né? O Gerson estava falando que atravessa o distrito rapidamente. Naquela época era o estado inteiro. E isso foi na presidência do William Walker, o presidente do Rotary Internacional na época, cujo lema era Bridge the Gap, ou seja, preencha os espaços vazios, que às vezes está faltando. Eu vejo a primeira fileira aí cheia do pessoal de rotarianos aí do Arapongas Amanhecer, não é isso? Levante para o pessoal ver como é que é o rotariano uniformizado. Levanta aí, ó. Olha aí, olha que bonito. Ele foi diretor de RI no ano 2001, 2003, e eu vou ressaltar duas grandes obras do Alceu, que marcam, todo mundo que conhece essas obras sabe do valor delas. O primeiro, um bosque rotário que ele desenvolveu lá no Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu. Esse bosque rotário, cada presidente que ia visitar Foz do Iguaçu, e quase todos os presidentes foram lá, iam lá nesse bosque plantar uma árvore. Não teve a visita do Paul Harris, porque o Paul Harris, ainda o Hotel Bourbon não existia. Mas o que ele fez? Ele pegou a árvore que o Paul Harris plantou na Praça da República, em São Paulo, pegou uma muda e plantou lá, e ela deu frutos, ela cresceu. E ele chamava ele de Paulinha, em honra ao Paul Harris. Então, e ele montou lá um hotel que é reconhecido e reconhecido pela sua sustentabilidade ambiental. Lá ele tem o tratamento dos restos de comida, faz a compostagem, vira adubo para a horta que tem lá, que ele planta os vegetais que os hóspedes comem, né? E a outra grande obra que vocês devem conhecer, porque é daqui do distrito, é a Vila Rotary de Cambará. É um exemplo de dedicação e de retorno, de certa forma, para Cambará, daquilo que Cambará representou para o Alceu e para a sua família. A Vila Rotary começou com a construção de casas, evoluiu para a construção de escolas, evoluiu para a construção de espaços agradáveis. Infelizmente, eu ainda não conheço o Alceu, não tive oportunidade, mas quero ver se ainda vou conhecer a Vila Rotary, porque já ouvi falar bastante dela. O Botelho é um que fala bastante da Vila Rotary, mas eu nunca tive a oportunidade de ir lá. Uma coisa interessante na gestão de governador do Alceu, ele recebeu a primeira intercambista de jovens do Brasil. A primeira intercambista de Rotary do Brasil foi aqui em Londrina, na casa do Alceu, hospedou-se lá, e ela esteve visitando. O Alceu já estava em Curitiba, ela foi lá visitar, foi com a filha. A filha nós levamos para a nossa casa, ela ficou como intercambista na nossa casa, e eu perguntei para a Célie Norquist, eu perguntei para ela, escuta, você não é rotariana? Ela falou, não, ainda não. E por quê? Porque ninguém me convidou.
Falei, pode deixar comigo. Eu falei, onde você mora? Eu moro lá nos Estados Unidos, como é que chama aquela cidade perto de Nova York? New Jersey. Ela mora em New Jersey. Eu peguei um ex-diretor que foi diretor comigo, que mora lá em New Jersey. Falei para ele, estou mandando aí uma pessoa, dei o endereço dela, você entra em contato com ela, ela tem que entrar no seu clube de Rotary. E não deu outra. Ela entrou no clube de Rotary. 2 meses depois, ela já era responsável pelo intercâmbio de jovens daquele clube. Vejam que coisa, como é que dá as voltas. Depois de tantos anos, né, em 1970 ela veio como intercambista e depois só em 95, 96 que ela virou rotariana. Ele teve uma grande parceira, né? Parceira em todos os aspectos, tanto humano, quanto social, quanto no trabalho, que foi a Laila Vezoso. E ela não está aqui hoje, está representada pelo Gerson, ela e a família, mas uma pessoa que nós queremos muito bem. A Rose se dá muito bem com a Laila, são grandes amigas, e eu respeito muito a Laila pelo que ela tem feito e tem apoiado o Alceu na sua vida. A Laila Zacarias Vezoso. Ela é uma pessoa formidável, ela estaria aqui se não tivesse impossibilitada de caminhar, ela sofreu um acidente e está com um andador, mora aqui em Londrina, está morando aqui em Londrina. Eu acho, Gerson, que ela não volta para Curitiba, não. Ela está aqui em Londrina, ela gosta muito da cidade e provavelmente vai ficar por aqui. Ele conheceu a Laila numa reunião do Rotary Club de Ourinhos, em 1955. 2 anos depois de entrar em Rotary. Ele foi fazer uma palestra lá no Rotary Club de Ourinhos e, sentada do lado dele, estava a Laila. E ela estava elogiando a decoração. Tinha lá um arranjo de flores bonitos, né? E gozado. Ela ficou responsável daí para frente, depois de casados, por toda a decoração dos hotéis Bourbon. Né? Ela teve o Alceu atribuiu para ela esse aspecto, decoração é com ela. E ele fez o discurso, e no final do discurso ele pegou uma rosa daquele buquê e ofereceu para lá. E aí foi uma gamação de primeiro momento, né? E acabaram casando. Ele foi fazer um curso nos Estados Unidos, ele fez mestrado em estradas, era um engenheiro de estradas, embora não utilizou tanto os conhecimentos, mas ele fez um mestrado nos Estados Unidos. Casou com a Laila no dia 23 de setembro de 56. A Laila era uma normalista e era professora da Escola Normal de Cambará. Tiveram 3 filhos, Maria Angélica, o seu filho, Daniela, que já faleceu. E ele me deu um grande presente. Permitiu que eu fosse o padrinho dos seus filhos no Rotary. Ele podia ser ele, né? O pai, ser padrinho dos filhos. Ele atribuiu a mim e eu agradeço a oportunidade. O Alceu é do meu clube de Rotary. Ele é sócio do meu clube de Rotary. Ele viaja bastante, às vezes não aparece, mas está sempre lá, contribui com a mensalidade religiosamente, participa dos projetos, participa das contribuições e está sempre presente. O Alceuzinho, ele é o tocador da empresa Bourbon atualmente, foi o responsável porque ele fez curso de hotelaria lá nos Estados Unidos, se formou nessa área e é responsável pela expansão do Grupo Bourbon. Tem mais de 20 hotéis, eu não sei nem quantos, mas é muito, muito ativo. Alguns aspectos da minha convivência com o Alceu. A primeira lição foi na Assembleia Internacional, em Goiânia. Na Assembleia Internacional, não, no Instituto, no GETS, aí está errado, desculpe. No GETS, que é o treinamento no Brasil dos governadores que vão para... Hein? Não, aliás, bem lembrado, não existia a GETS e o treinamento nosso foi preparado pelo Gerson Gonçalves e pelo Pinho, um outro ex-diretor. Eu tenho participado de vários treinamentos de governadores, não encontrei um tão perfeito como aquele.
foi uma beleza. Eles fizeram o treinamento em função de exemplos. Mas quando nós fomos nesse treinamento em Goiânia, estava um calor, mas um calor. Lá faz calor, mas estava um dia de muito calor. E os governadores eleitos que estavam lá para serem treinados, alguns eram meio rebeldes, falaram assim, não, os caras falaram para botar paletó e gravata, não vamos botar paletó e gravata coisa nenhuma. Nós vamos lá e vamos assim de camisa esporte, que está muito calor. E foram. Primeira palestra. Título da palestra. A dignidade do cargo. Palestrante Alceu Vezoso deu uma aula de postura ética e postura física para os governadores. O que aconteceu? No intervalo daquela palestra, voltou todo mundo para botar terno e gravata. Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi do Alceu. Naquela época eu não era governador, ele ainda era desse distrito, 4710, mas eu vou confidenciar para vocês, eu roubei ele do distrito 4710, porque ele morava já em Curitiba. Eu falei, pô, Alceu, a minha governadoria começa agora em 95. Venha para o nosso colégio. Você mora aqui em Curitiba, passa o maior tempo de Curitiba. Ele concordou e passou a fazer parte do colégio do 4730. Nunca abandonou Londrina, nunca abandonou Cambará, mas porque ele continuou lançando as pedras fundamentais da Vila Rotary, mas consegui atraí-lo e ele foi meu conselheiro durante meu ano de governadoria. Sempre que apertava alguma coisa, eu corria no Alceu. O que você acha, Alceu, disso aqui? E ele sempre dava um caminho correto. E durante a construção do Hotel Bourbon de Atibaia, foi uma outra participação, e ele, sabendo que eu tinha uma empresa de consultoria, ele me convidou para coordenar os projetos. Tinha mais de 12 empresas de projeto, fazendo o projeto do hotel. Ele me convidou para coordenar e fazer a junção desses projetos todos, e eu fui várias vezes lá para Atibaia. Depois eu voltei durante a construção não acompanhei, só voltei depois do hotel pronto para ver o resultado. Mas foi uma experiência bastante... E eu sou grato pela oportunidade que ele me deu de participar de um projeto daquele porte, porque eram profissionais de primeira linha. Eles eram coordenados pelo arquiteto Metrejan, mas eram profissionais nas várias áreas. A parte elétrica, a parte de organização, muito bom. E me deu o presente de apadrinhar, como eu já disse, os 2 filhos em Rotary. Eu conversando com o Alceuzinho, eu falei, Alceu, eu chamo de Alceuzinho, né? O que você entende que seja o legado que seu pai deixou para você? E ele falou nessas palavras: um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de profissional, um exemplo de empreendedor e de ser humano justo. Palavras do seu filho. Que bacana, né? Você ter um filho que fala isso do pai. Ele foi um ser humano de boas escolhas. Ele escolheu a esperança e não o desespero. Escolheu crescer sem nunca se sentir oprimido. Ele escolheu aprender, mesmo tendo que lutar com alguma ignorância. Ele escolheu amar nessa época cheia de violência. Escolheu orar e abençoar a vida. E a vida continua nas gerações vindouras. Aqui está ele com o filho e com o neto, com o filho Alceuzinho e com o neto Antônio, que são já administradores do Complexo Bourbon de Hotéis. Por tudo isso, companheiros, eu me orgulho de ter sido seu amigo e poder dizer em uníssono: valeu, Alceu. Governador, espera aqui em cima, só um minutinho, por favor. Agradecemos imensamente as palavras do diretor Antônio Alage e convidamos o governador Arthur Harbs, que fará a entrega de uma placa em homenagem à família do governador Alceu Vezoso, e convidamos o governador e diretor Gerson para receber essa placa.
Gerson, você vai receber essa placa em nome da família e é uma honra poder entregá-la para você, e você encaminha depois para a Laila, para a família, e diz a placa do seguinte: Rota International, Distrito 4710, 36ª Conferência Distrital, e o trecho de homenagem do escritor inglês Chesterton, e diz o seguinte: há grandes homens que fazem com todos que todos se sintam pequenos, mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes. Muito boa. Homenagem do Distrito 4710 ao patrono da 36ª Conferência, o verdadeiro grande homem, diretor de Arli 2001-2003. Tem um pequeno erro aqui. Ao seu Antimo Vezoso, em memória, e em reconhecimento à prestação de tangíveis e significantes serviços ao Distrito 4710 do Rota Internacional. Londrina, 30 de junho de 2024, Arthur Harbs, governador. Essa homenagem que é feita respeitosamente ao hoteleiro brasileiro, ao seu Antimo Vezoso. Esse grande homem foi o meu primeiro presidente de clube. Quando eu entrei em Rotary em 1966, 66, ele era o presidente do Rotary Clube Londrina Norte. Ele foi um exemplo no servir. Um exemplo no campo da ética, no campo da prestação de serviço, no campo do envolvimento na comunidade. São inúmeras as obras em Londrina que se deve ao Alceu Vezoso. A Laila mandou a seguinte mensagem: agradeço de coração aos amigos rotários essa homenagem, e as saudades ficam para sempre. Ele foi um grande rotariano, muito dedicado aos projetos de Rotary, inclusive a construção das 80 casas em Cambará para as mulheres pobres que perambulavam pelas ruas da região. Ele sempre dizia: sou engenheiro, vou construir para os pobres. Ele tinha um coração muito benevolente. Assim foi ele como pai, como marido e como filho. Que exemplo para cada um de nós a vida de Alceu Antimo Vezoso, ao qual o distrito presta essa bonita homenagem, que eu entregarei essa placa, as fotografias desse momento tão especial. Muito obrigado, governador Harbs, por esse seu gesto, dando a esta conferência o nome de Alceu Antimo Vezoso, assim como a conferência em Curitiba também tem essa denominação, e o nosso governador daqui, José Machado Botelho, está fazendo em Curitiba o que o Alage está fazendo aqui. Muito obrigado. As palavras do Gerson me fizeram lembrar de uma passagem que eu nunca esqueci do Alceu, que mostra a característica de respeito às pessoas humanas que ele tinha. Uma vez nós estávamos acabando um almoço lá, e nós estávamos saindo para o elevador, e uma funcionária lá do hotel, talvez uma moça bem simples, chamou ele e queria falar com ele. Gente, ele virou para aquela pessoa e deu tanta atenção que parecia que só ela que existia. A cena é maravilhosa. A atenção que ele deu para aquela pessoa humilde que se sentiu provavelmente muito valorizada. É assim que a gente deve ser, dar atenção a cada pessoa, porque se essa pessoa vem nos procurar, é porque ela precisa do nosso auxílio. Muito bem.